O futebol nem sempre é justo, e as premiações individuais também não. O brasileiro, que não tem um bola de ouro desde Kaká em 2007, estava ansioso para mais uma vez ver um Brazuca recebendo a premiação, mas não aconteceu. Hoje nós contaremos a história do menino de São Gonçalo, que enfrentou percalços dentro e fora de campo, que precisou se erguer não uma, nem duas, mas diversas vezes contra o preconceito daqueles que queriam diminuir a sua trajetória. E mesmo quando chegou no auge e teve uma temporada de melhor do mundo, de maneira completamente inexplicável, foi menosprezado mais uma vez e não ganhou a principal premiação individual do futebol. Este é Vinícius Júnior, o caminho para a injustiça na bola de ouro. Para entender o processo que fez o Vinícius Júnior se tornar o melhor jogador do planeta, a gente não tem como não voltar às suas origens. O Vini é um garoto que nasceu no ano de 2000, na cidade de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, e não demorou para que o pequeno e tímido menino passasse a nutrir interesse pelo futebol, já que com cerca de 6 anos de idade, atuava por um time local de futsal, o Canto do Rio. Uma oportunidade de integrar a equipe de futsal do Flamengo se apresentou para o Vini assim que ele completou 9 anos de idade. Mas talvez ali tão molequinho ele não tivesse ideia de que esse seria apenas o primeiro grande revés da sua carreira. Vinícius Júnior foi recusado. O Flamengo tinha considerado que ele era jovem demais ainda e sugeriu que Vinícius voltasse no ano seguinte para fazer novos testes. E mesmo sendo apenas um garotinho, esse primeiro problema acabou se tornando um pequeno asterisco na sua jornada. Nada mais, porque justo no ano seguinte, o menino de São Gonçalo retornava ao time da Gávea e em 2010... o atleta mirim foi aprovado para integrar a academia de base do Flamengo no futebol de campo. Reza a lenda que essa foto dele com o seu pai foi tirada num dia em que eles foram assistir o Flamengo jogar, justamente para comemorar que o guri tinha passado nos testes. Mas as coisas nessa época ainda eram muito diferentes, né? Se hoje a gente enxerga o Vinícius Júnior como um jogador de ataque, um cara muito ofensivo, muito agudo, naquela época, acredite se quiser, a posição dele era lateral esquerdo. Com o passar dos anos, Vini foi avançando no campo e jogando cada vez mais no ataque, passou a atrair certos holofotes para si e seguiu galgando degraus na academia rubro-negra. Durante os primeiros anos do Vini pelo Fla, ele seguiu ganhando reconhecimento e impressionando quem quer que fosse ver ele. Como acontece frequentemente com joias que são muito acima da curva, ele acabou atuando em categorias ali com meninos acima da sua idade. E teve presente num time que chegou a ficar 90 jogos invicto. E embora ele já fosse figurinha carimbada na base da seleção brasileira, o Vini ainda não tinha furado a bolha. Ele não tinha se tornado um nome que até os torcedores mais casuais conhecessem. Até que de repente todo mundo passou a saber quem era Vinícius Júnior. Depois de ter sido protagonista no Carioca Sub-17 com um gol na final e tudo, ele apareceu pro Brasil na Copa São Paulo de Futebol Júnior, a famosa Copinha. É verdade que o Flamengo ficou pelo caminho, mas o Vini tinha apenas 16 anos de idade e ali estava plantada a sementinha de uma das maiores promessas do futebol brasileiro, já que veículos de imprensa internacionais, como o próprio diário AS da Espanha, não demoraram a fazer matérias comparando o jovem ponta driblador ao Neymar. Só que com toda a expectativa também vem uma carga avassaladora de pressão. Se antes o Vini era elogiado por ser um jovem irreverente com a bola, que trazia alegria ali pro seu jeito de jogar, conforme foi sendo mais conhecido, passou a ser criticado por coisas como ser excessivamente provocador e dar dribles desnecessários. De qualquer forma, a chegada dele no time principal era uma questão de tempo. E em maio de 2017, estreou oficialmente contra o Atlético Mineiro pelo Brasileirão, depois da torcida gritar o nome dele pedindo pro Vini entrar. Sua estreia no time profissional. O torcedor tá de pé agora ali, aplaudindo a iniciativa, a atitude do Zé Ricardo, que... A estreia dele não foi boa, é verdade, mas o fato é que ele tinha apenas 16 anos e 10 meses, portanto era mais jovem que o próprio Neymar quando fez a sua estreia. E nessa época, quando ele estava literalmente ganhando seus primeiros minutos no futebol profissional, em jogos oficiais, veio a notícia que muitos talvez que acompanhassem a carreira dele mais de perto já imaginavam que poderia acontecer. O Vini não duraria muito em solo nacional. Isso porque praticamente sem ter nenhuma experiência profissional, e inclusive tendo uma estreia com muitos erros ali, muito acidentada, né?
o colossal e poderoso Real Madrid aceitou pagar a multa rescisória de Vinícius Júnior, que nessa época estava fixada em 45 milhões de euros, para que em 2018, quando ele se tornasse maior de idade, se apresentasse para jogar na Espanha. Isso na época tornou o Vini a segunda maior venda da história do futebol brasileiro, só atrás justamente da saída do Neymar para o Barcelona, mas com uma diferença bastante grande. O Neymar saía já como um dos melhores jogadores do mundo, mesmo atuando no Santos, enquanto o Vini não tinha completado sequer um jogo pelo time profissional ainda, o que mostrava que a expectativa ao redor do futebol dele era muito grande. Quando o Real decide pagar essa bolada pelo Vini, muitos começam a achar aquilo um pouquinho esquisito, um pouco estranho, e começam a dar a sua opinião sobre aquela transferência e sobre o Vini como jogador. O futuro atacante do Real Madrid começa a ser visado pela imprensa e também por parte da torcida. Quando fazia chover, que nem no retorno do Brasileirão de 2017 contra o Atlético Goianiense, era tratado como uma joia de grande potencial. Mas quando o nervosismo levava melhor, ele acabava cometendo erros básicos, recebia apelidos provocativos e a etiqueta de flop que jamais jogaria no Real. Dentre as principais críticas que acompanhavam o Vini já nessa época da carreira, estavam ali o número elevado de erros de passe e finalização, e conforme o tempo passava e a apresentação no Real Madrid ficava mais e mais visível no horizonte, o Vini continuava alternando alguns momentos de brilhantismo e outros de uma joia ainda a ser lapidada. Num dia ele virava a partida de Libertadores contra o Emelec fora de casa e decidia uma Taça Guanabara, no outro perdia gols e de forma mesquinha, provocativa e preconceituosa era chamado de Negueba Júnior, o Neguebinha. E não só por torcedores falando besteira na internet, mas até por jornalistas de grandes emissoras que não enxergavam problema em se referir dessa maneira a um garoto de 17 anos. O Neguebinha 2017? O Eric Flores? De qualquer maneira, o Vinícius Júnior se tornou peça importante da equipe do Flamengo e assim que completou 18 anos, pegou o avião rumo à Espanha porque estava na hora de mostrar o seu futebol no maior palco do planeta. O Vinícius chegava num Real Madrid que tinha acabado de perder Cristiano Ronaldo. E quando um craque dessa magnitude sai, geralmente tem um período de adaptação, algumas coisas mudam, né? Mas pro Vini, no início não fez tanta diferença, até porque ele integrou no primeiro momento o Castilla, o time B do Real Madrid. Logo em sua segunda partida na segunda Divisão B, equivalente à terceira divisão espanhola, num clássico contra o Atlético de Madrid B, o Vini deixou um doblete que garantiu o empate em 2-2. Ao todo, ele atuou em 5 jogos da liga com o Castilla e deixou 4 gols. No finalzinho de setembro de 2018, quando o técnico do Real Madrid já era o Lopetegui, enfim veio a tão sonhada estreia pelo time principal, num jogo justamente contra o Atlético de Madrid. Aos pouquinhos conquistando espaço no elenco principal, agora o próximo desafio da joia brasileira talvez era marcar o seu primeiro gol oficial pelo clube, né? E apesar de tentar, parecia que o garoto de 18 anos ainda pecava no terço final. Na hora de concluir faltava alguma coisinha, mas foi em 6 de dezembro de 2018 que, encarando o modesto Melilla na Copa do Rei, o camisa 28 recebeu na intermediária, foi avançando e no melhor estilo Vini Júnior insistiu num lance que no começo deu errado. Pegou um rebote e mandou pro cantinho até que a bola caprichosamente beijou a bochecha da rede. E como já era característica do Vinícius Júnior desde os seus tempos de Flamengo, ele comemorou seu primeiro gol pelo Real Madrid dançando. Sem dúvidas, o Vini aos pouquinhos mostrava sinais de evolução, terminando a temporada com 11 participações diretas em gol, mesmo ainda tendo uma minutagem bem reduzida e mostrando oscilações, é claro, que fazem parte do desenvolvimento de quase qualquer jogador da cidade. Talvez fosse só a imprensa e os torcedores terem um pouquinho mais de paciência, perceberem que isso é natural. Mas o garoto Vini, que já vinha passando por algumas dificuldades na carreira, teria um percalço ainda maior pela frente. Quando chega a temporada 2019-20, em que o Vini já estava há um ano ali no Real Madrid, começa a aumentar a pressão trazida pelo fato de que o Real tinha investido uma boa grana nele e até aquele momento havia muitas dúvidas sobre o seu desenvolvimento. Em 2019, o Real Madrid, ainda buscando talvez trazer um grande craque para o lugar do Cristiano, vai no Chelsea e paga mais de 100 milhões de euros para trazer Eden Hazard.
Hazard no seu auge foi um craque da pelota e é óbvio que com esse preço pago ele chegava para ser o dono da posição na ponta esquerda, que era onde o Vini jogava, o que supostamente deveria piorar as coisas pro guri. O início do campeonato espanhol pro Vinícius Júnior foi um pouquinho mais lento, ele marcou apenas um gol no primeiro turno da competição, no que, diga-se de passagem, foi um golaço e onde ele ficou visivelmente emocionado de ter conseguido acertar aquela bola. E conforme ele ainda tropeçava um pouco nas dificuldades do seu próprio desenvolvimento, foram surgindo vídeos destacando as suas falhas e postagens transformando o Vini em meme, além da própria mídia que muitas vezes alfinetava o guri com frequência. Depois de uma partida que acabou 0 a 0 contra o Athletic de Bilbao, o jornal Marca disse que o brasileiro seguia falhando no que não poderia falhar. E o Vini comentou: "O Marcelo me avisou, aqui num dia você é o Pelé e no outro não joga nada." Essa temporada 2019-20 foi um pouco frustrante porque aquela evolução natural do Vini acabou não chegando, ou pelo menos não com a velocidade que a gente imaginava. Ele jogou mais jogos que na temporada anterior, mas os números foram piores. E o pior, a gente sabe como o mundo do futebol pode ser cruel com jovens promessas. Com 18, 19 anos, se tu tiver tendo alguma dificuldade, alguns já vão dizer que você é um flop, que você é um fracasso, que você nunca vai vingar. Porém, no mundo ideal, ao menos o entorno do jogador deveria servir para blindar o cara dessas críticas. O clube e seus companheiros podem servir ali fazendo uma espécie de escudo para proteger o atleta até que ele se sinta mais confortável em campo, consiga desempenhar melhor o seu futebol. E é um problema grande quando mesmo quem tá do teu lado acaba jogando contra. Isso porque mesmo sendo titular na temporada 2020-21, o Vini ainda não era exatamente uma unanimidade no elenco. Embora a maturidade das decisões que ele tomava começasse a aparecer, ainda cometia seus erros e perdia a posse de bola com alguma frequência. No vestiário, antes do segundo tempo de um jogo de Champions, Karim Benzema, companheiro de ataque do Vini, foi flagrado falando em francês com o Mendy, supostamente pedindo para que ele não tocasse a bola pro Vinícius. Ele está jogando contra a gente. Esse caso não demorou a ganhar repercussão e o próprio Benzema procurou o Vini para explicar que não tinha sido bem aquilo. O Real também passou panos quentes ali, né? E o próprio Vini Júnior veio a público depois dizer que nunca se sentiu enganado pelo companheiro Benzema, nada do tipo, mas não tem como saber exatamente o que passou na cabeça do guri naquele momento, né? Porque sinceramente não deve ser fácil você declarar publicamente que é fã do seu companheiro de ataque, você fazer de tudo em campo para produzir chances para ele, para jogar junto com ele. E aí quando você não tá num dia bom, ouve alguém falando pelas suas costas dessa maneira. E o fato é que com essas pequenas críticas e pequenas polêmicas, a temporada chegou à metade sem que o Vinícius desse o salto esperado. Nas oitavas de final da Champions, diante da Atalanta, houve inclusive outro incidente que trouxe aos holofotes o seu nervosismo na conclusão das jogadas. Quando ele fez uma arrancadinha maravilhosa, levou 3 defensores de arrasto, mas não pegou legal na bola e mandou longe. Apesar disso, em outra exibição do seu lado incansável, foi o Vini o responsável por sofrer um pênalti que deu ao Real o gol do 2 a 0. A essa altura, ele vivia um misto de adoração e críticas. Embora chamasse sempre a responsa, independente do tamanho do jogo, ainda lhe faltava aquele ajuste fino, a capacidade de fazer um passe perfeito na hora de concluir uma jogada, ou de meter uma finalização eficiente que botasse a bola no fundo das redes. O Vini muitas vezes fazia quase tudo certo, mas chegando no momento de concluir o lance, acabava errando. E as críticas em relação a isso especificamente eram justas. O Vini, principalmente na parte da finalização, naquela época estava pecando. E eu acho que um dos comentários mais lúcidos sobre isso veio justamente de um cara que cansou de meter gol pelo Real Madrid, o Hugo Sánchez, um centroavante mexicano que chegou a ser artilheiro do Campeonato Espanhol por 4 vezes. Ele disse que faltava ao Vini apenas treinamento, que ele tinha que treinar sem parar a finalização e que esse era um ponto do seu jogo que dava pra ajustar, dava pra melhorar, porque o talento tava ali e dava pra todo mundo ver. Acredito que essa visão também era compartilhada por outras pessoas dentro do Real Madrid que devem ter conseguido trazer pro Vini um pouco desse aperfeiçoamento fino que ele precisava. E por mais que nessa temporada ele não tivesse conseguindo convencer tanto ainda, a oportunidade perfeita estava chegando. Isso porque o Real Madrid encarava o Liverpool pelas quartas de final da Champions. E numa primeira partida de boas oportunidades, o Toni Kroos acionou o Vini em profundidade. Ele dominou a bola na corrida, tirou da zaga e num perfeito instante em que todas as críticas ameaçavam voltar à tona, ajeitou o corpo e mandou a bola no cantinho do Alisson. Ele foi frio, ele foi inevitável e abriu o placar para o Real Madrid. Nesse mesmo jogo, o Vini ainda meteu o seu doblete ainda mais cirúrgico do que no primeiro gol. E o Real Madrid venceu por 3 a 1.
Foi a primeira vez que ele meteu 2 gols numa partida e possivelmente a primeira partida de craque do Vini pelo Real. Olhando em retrospectiva, talvez tenha sido essa partida contra os Reds que foi a virada de chave de vez pro Vini. Foi ali que o garoto de São Gonçalo assumiu a responsabilidade e mostrou que agora tinha subido de nível e era um dos craques do Real Madrid, decidindo um mata-mata de Champions contra uma outra equipe que era um colosso do futebol mundial. Ali estava dada a largada para um novo capítulo de Vinícius Júnior jogando na Espanha. Com o Carlo Ancelotti agora à frente dos merengues para a temporada 21-22 e o Vinícius Júnior já tendo algumas atuações de gala, a expectativa era que ele pudesse se firmar com números de um jogador de ponta. E com a primeira metade da temporada em andamento, os números do camisa 20 e o entendimento com o Benzema estavam melhores do que nunca. Foram 10 gols só no primeiro turno de La Liga, mais do que a sua marca na temporada anterior inteira. E além disso, o Vini mostrava uma calma ímpar diante do goleiro e uma habilidade de finalizar com categoria que ele não tinha conseguido mostrar antes. Só que quando a Champions começa a afunilar e você joga numa equipe como o Real Madrid, existem expectativas em cima de você e elas não são poucas. Para muitos, essa pressão pode acabar esmagando, mas pro Vini foi a oportunidade perfeita de provar que muitas vezes a pressão também faz o diamante. Naquele mata-mata espetacular que contou com diversas remontadas do Real, o Vini alternou momentos de protagonista com outros de coadjuvante de luxo, ajudando ali Rodrigo e principalmente Benzema. Na grande final, a sua primeira na Champions League e justamente contra o Liverpool, foi dele o gol solitário que garantiu a 14ª orelhuda para o Madrid. Gol esse que o colocou como um dos jogadores mais jovens da história a marcar em uma final de Champions. Ao todo, Vini terminou a temporada 21-22 com 22 gols e 16 passes para gol, uma evolução gigantesca e números de gente grande que colocavam ele na prateleira dos melhores do mundo e no top 10 da Bola de Ouro. Prêmio, inclusive, que foi vencido pelo Benzema e que ele tem muito a agradecer à dupla Benzenícios, porque em diversas ocasiões naquela temporada, os gols de um saía com o passe do outro. Vini Júnior já tinha se transformado num dos melhores, mas faltava ainda a sua consagração final e individual. Uma vez passada essa temporada dos sonhos aí, ficava aquela dúvida, né? Será que foi um lampejo, uma fase passageira, ou o Vinícius vai conseguir manter essa forma pro restante da carreira? E na temporada 22-23, o Real Madrid não consegue defender os títulos de La Liga e da Champions, né? Mas mesmo assim, o Vini só fez crescer o seu protagonismo dentro do elenco, com atuações sólidas principalmente na Copa do Rei, com direito a um 4-0 para cima do Barcelona, com o Vini participando diretamente de 3 gols. Ele terminou a temporada 22-23 com as 2 taças que ainda lhe faltavam pelo clube, a própria Copa do Rei e a Supercopa da UEFA. No total foram 23 gols e 19 passes para gol em todas as competições disputadas pelo Real Madrid. E quando Karim Benzema anunciou a sua saída, o Vini, agora camisa 7 merengue, se viu novamente diante de questionamentos, já que agora não bastava ser coadjuvante, ele tinha que assumir a bronca e ser o craque do time. Mais uma vez, o Vini via pela sua frente críticos e céticos, só que dessa vez os comentários extrapolavam o campo e bola, e ele passou a ser atacado pela cor da sua pele. O futebol que o Vinícius Júnior apresentava dentro de campo dava cada vez menos margem para os críticos. E assim muitos maldosos se viram com armas absolutamente cruéis, imbecis e criminosas na sua mão. Falar de coisas absolutamente irrelevantes, como o fato de uma pessoa ficar feliz de fazer um gol e querer dançar na comemoração, até tentar diminuí-lo pela cor da pele. Um episódio muito notável se deu na temporada 22-23, quando num confronto contra o Valência, no Mestalla, diversos torcedores começaram a dirigir cânticos racistas em direção ao atacante brasileiro. Não era a primeira vez que isso acontecia, nem a segunda, mas diferente de casos anteriores. Num caso que chamou a atenção do mundo inteiro, porque ali dentro da partida, o único punido foi justamente a vítima. Em outra ocasião, torcedores criminosos penduraram um boneco do ponta brasileiro simulando um enforcamento em frente ao CT do Real Madrid antes de um clássico contra o Atlético. Houve também um caso em que um famoso agente espanhol, num programa de TV, disse que Vini deveria ir ao sambódromo se quisesse dançar e que tinha que parar de interpretar o macaco. O caso ganhou enorme repercussão e o Vini jamais se apequenou, muito pelo contrário. Ali a gente viu o surgimento não só de um grande jogador de futebol, mas de um ser humano colossal.
Ele se manifestou no Instagram com uma forte mensagem e recebeu o carinho e o apoio de milhões de fãs. A hashtag ByLaVini ganhou endosso mundial. E no próprio Brasil, em 2023, uma lei antirracismo, apelidada de Lei Vinícius Júnior, entrou em vigor. Os crimes cometidos contra o Vini Júnior só o engrandeceram. E ele passou a ser uma espécie de porta-voz da luta contra o racismo no futebol, sendo a cara de campanhas de conscientização, se tornando embaixador da Unesco, ganhando o prêmio Sócrates na Bola de Ouro e criando o Instituto Vinícius Júnior, que almeja, através do esporte e da educação, mudar outras vidas para melhor. Os ataques preconceituosos têm um objetivo muito claro, tentar diminuir o Vinícius Júnior, mas nunca conseguiram, e a cada dia que passava, com as suas atuações dentro e fora de campo, Vini se tornava maior e maior. E em termos de futebol, a temporada 23-24 se mostraria como aquela em que Vinícius Júnior entraria para sempre no hall de lendas do futebol mundial. Dentro das 4 linhas para 23-24, o camisa 7 do Real Madrid não só superou a saída do seu companheiro de ataque Benzema, como se tornou ele mesmo o cara do time. Mas calma que nem sempre foi assim, porque o começo da temporada 23-24 dele foi um pouco mais apagado. A nova sensação do momento no Real Madrid foi o Jude Bellingham, que teve um começo absurdo com 10 gols nos primeiros 11 jogos de La Liga, incluindo um doblete contra o Barcelona. Era o Belly que estava chamando a atenção, né, fazendo muitos gols ali, sendo muito importante, enquanto o Vini sofreu com algumas lesões, ficando de fora de uma boa parte dos jogos na Liga. A primeira metade de 2023-24 para ele foi muito prejudicada, tá, por essas pequenas lesões aí. Só que como a gente sabe, a Bola de Ouro muito dificilmente vai ser dada pro que um jogador fez nos primeiros 6 meses da temporada. Ela leva em consideração as grandes competições e as fases mais agudas delas, principalmente a Champions, que vem na segunda parte da temporada. E quando chegou na hora de o craque brilhar e aparecer no momento mais importante, o Vini fez isso com brilhantismo. Quando o Girona ainda era líder do campeonato espanhol, Vinícius teve uma performance de gala, com um golaço e 2 passes para gol. Um deles, esse absurdo de trivela, pro Real Madrid mostrar ali que não deixaria nenhuma zebra entrar no caminho do título espanhol. E na reta final de La Liga, se o Bellingham ficou um pouquinho mais apagado, o Brazuca chamou a responsa e ajudou a garantir vários pontos importantes para a conquista da taça. O mesmo dá pra dizer da Supercopa da Espanha, com ele metendo simplesmente 3 pra cima do Barcelona na final. E na principal competição, não tem nem o que falar. Depois de perder alguns jogos da fase de grupos da Champions por aquelas pequenas lesões, ele fez uma fase de mata-mata completamente brutal. Nas oitavas, recebeu um bolão do Bellingham para marcar contra o RB Leipzig, um belo gol. Nas quartas contra o Manchester City, uma enfiada perfeita pro gol do Rodrigo, além de um cruzamento pro golaço do Valverde. Nas semifinais, ele mete os 2 gols do Real contra o Bayern lá na Allianz Arena. Isso sem contar que em todos os jogos ele criava um caos na defesa adversária, sempre gerando muito perigo ali com seus dribles, com seu jogo incisivo. E foi exatamente assim no segundo jogo contra o Bayern lá no Bernabéu. Nessa partida aí, tu olha a ficha e o Vini Júnior não fez nenhum gol e não deu nenhum passe pra gol, mas mesmo assim ele foi o melhor em campo disparado, dando um show naquele jogo que no final das contas ficou marcado pelo doblete do Rosselló, né? E se lá atrás, também na Champions, naquele jogo contra o Liverpool em que ele faz o seu primeiro doblete, as pessoas passam a enxergar ele menos como uma promessa ou um jogador que não tá pronto, e sim como um grande jogador, como um cara bom, talvez tenha sido depois desses jogos contra o Bayern que as pessoas mudaram mais uma vez a chavinha na cabeça e passaram a ver o Vini não só como um cara bom, mas como um dos melhores, e quiçás o melhor. E mais uma coisa que marca essas partidas contra o Bayern é como no primeiro gol dele lá na Allianz Arena a gente vê um Vini completamente diferente daquele que sofria tantas críticas pelas finalizações lá no começo de carreira. Ele espera o tempo perfeito para finalizar aquela bola do cross, sai cara a cara com o Neuer, um dos melhores goleiros de todos os tempos, numa situação que no passado talvez o Vini tentasse tirar demais e mandasse pra fora, talvez tentasse driblar tomando a decisão errada, mas naquele momento ele dá só um toquinho providencial e bota a bola no fundo da casinha. Aquele menino cru agora era uma joia perfeitamente polida, um craque indiscutível da posição que não conseguia parar de brilhar, até que chegou a grande final. E lá não poderia faltar o seu show. O Vini recebeu um passe do Bellingham e mais uma vez mostrou a sua nova frieza, que com certeza foi duramente adquirida, com muito treino e dedicação, e garantiu 2 a 0 e o 15º título de Champions pro Real Madrid.
o seu segundo sendo protagonista e se tornando o primeiro brasileiro da história a marcar gol em 2 finais de Champions. Ninguém tinha nenhuma dúvida, mas só para confirmar, a UEFA elegeu o Vinícius Júnior como o melhor jogador dessa Liga dos Campeões. Ao fim da temporada, foram 24 gols e 9 passes para gol em 39 jogos, a sua temporada mais artilheira da carreira, mesmo tendo perdido muitas partidas ali machucado. Terminando a temporada por clubes, creio que para a maior parte das pessoas não havia tanta dúvida de que o Vinícius Júnior tinha sido o melhor jogador do mundo na temporada. Porém, começavam-se as competições de seleções e ali também começava-se a colocar uma dúvida. A gente sabe muito bem como a Champions é fundamental para a Bola de Ouro e para premiações individuais, mas as competições de seleções, as grandes, também são. E pelo Brasil, até o momento, infelizmente o Vini Júnior nunca conseguiu ser o que ele é pelo Real Madrid. Na disputa da Copa América 2024, é verdade que ele brilhou muito contra o Paraguai, meteu 2 gols, foi eleito melhor em campo, jogou demais, mas passou meio que batido no resto da competição e ainda estava suspenso na eliminação para o Uruguai. Já na Eurocopa surgiram 2 competidores. O Bellingham, seu parceiro de Real Madrid, também chegou à final com a Inglaterra, com direito a meter gol de bicicleta e tudo pelo caminho. Enquanto a grande campeã foi a Espanha encantadora, que teve o craque da competição, Rodri, o meio-campista. Mas por mais que tenha havido alguma discussão entre Rodri e Bellingham, o fato é que nenhum desses dois foi o melhor. O melhor vem do Brasil. Perto da eleição, muitos jornais já cravavam a vitória do Vini Júnior, que era dada como algo certo, inclusive por nós aqui do Eurofut. Só que chegando mais perto, uma outra narrativa começou a surgir. De repente, os gritos de Rodri melhor do mundo apareceram. O ex-jogador e hoje comentarista Thierry Henry foi uma das vozes a dizer que o Rodri merecia, usando como motivo o fato do Vini não ter ido bem pela seleção na Copa América. E foi aí que na manhã da premiação, no dia 28 de outubro, surgiu uma notícia que chocou todo mundo. Vini Júnior não venceria a Bola de Ouro. Como forma de boicote, nem Vini nem ninguém da delegação do Real Madrid, incluindo Ancelotti, Mbappé, Bellingham e Carvajal, estiveram presentes na premiação, que a gente acompanhou num baita clima de funeral, quando o momento que mais temíamos aconteceu. Rodri. O espanhol Rodri foi coroado com a Bola de Ouro como o melhor jogador do mundo na temporada 2023-24. Ninguém aqui tá querendo dizer que o Rodri não joga muita bola, ele é um craque da sua posição, mas melhor do mundo? Analisando a temporada 23-24, o Rodri sequer foi considerado o melhor jogador do seu time. Na Premier League, que ele venceu, por exemplo, ficou de fora dos 8 indicados para melhor da competição, atrás dos companheiros Haaland e Foden. E na Eurocopa, bem verdade que ele foi campeão e eleito o melhor jogador pelo painel da UEFA. Porém, a gente aqui assistiu todos os jogos, que vocês podem comprovar pelos Eurocopa Casts que fizemos todos os dias, e acreditamos firmemente que ele sequer ficou entre os 3 melhores da seleção espanhola, com caras como Yamal e Nico Williams tendo desempenhos muito superiores. Se ele não foi o melhor do seu time, não foi o melhor da Premier League, não foi o melhor da Champions, não foi o melhor da seleção, não foi o melhor da Eurocopa, como ele pode ser o melhor jogador do planeta? No final, fica a enorme frustração não necessariamente pelo Rodri ganhar, mas pelo Vini Júnior depois da temporada absurda e decisiva na Champions ter sido deixado para trás. Essa não foi a primeira e muito provavelmente não será a última vez que menosprezarão o Vinícius Júnior. Nas redes sociais ele se manifestou, como sempre, determinado e com a cabeça erguida. Eu farei 10 vezes se for preciso, eles não estão preparados. Desde o começo da carreira, a vida de Vini Júnior é a de um menino que luta contra os obstáculos e que sempre dá a volta por cima. Mais uma vez, Vini terá que lutar. E embora esse vídeo não tenha tido o final feliz que a gente queria, se a trajetória do Vini serve de indicativo, a gente pode ficar tranquilo, que ele vai continuar jogando, bailando e brilhando mais forte do que nunca.